olha pra cá. Hoje você não veio aqui só para passar o dia com essa sua irmã que está do seu lado, da sua caravana. Você veio aqui porque Deus tem algo muito grande para fazer nas nossas vidas. Quando Deus tira a gente da nossa casa e traz a gente para um encontro como esse, é porque de fato Ele quer fazer com que eu e você no dia de hoje tenhamos uma experiência com Ele no Espírito Santo. Hoje você foi atraída a esse lugar, a esse encontro que se chama Encontro do Terço das Mulheres, porque Deus quer falar ao teu coração de forma direcionada. Por isso, por muito mais do que cantar, muito mais do que vestir essa blusa tão bonita que vocês estão vestindo, muito mais do que ter se deslocado talvez da sua cidade para cá, o que Deus quer fazer no teu coração hoje é único e exclusivo. Por isso você não pode perder essa oportunidade. Eu sei que você está adorando o que está acontecendo aqui, mas você precisa sair daqui não só dizendo que foi bom, mas batendo no peito e testemunhando: eu vivi nesse lugar uma experiência no Espírito Santo. Amém? Muito mais do que um bom encontro, precisa ser um encontro que vai transformar a minha e a sua vida. E isso só vai acontecer à medida em que você se abrir a Ele. Por isso eu quero convidar você nessa hora a fechar os teus olhos. Nós vamos cantar essa canção, eu tenho certeza que você sabe. Se você não souber, o ministério vai ajudar. Nós vamos pedir ao Senhor que encha os nossos corações nessa hora, que Ele irrigue os nossos corações, assim como Ele faz com a terra seca. No dia de hoje, é o meu e o seu coração que vão encontrar a graça dEle. Amém? Por isso, juntos com o ministério, cantemos. Somente em Ti construirei a minha casa. Se é desejo do teu coração, pede. Somente em Ti colocarei minha esperança. Minha esperança. Vamos juntos, somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, só em Ti minha alma chora descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Se você deseja, canta isso. E o meu coração deseja. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Canta isso. E o meu coração deseja. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Por isso eu quero convidar você, ergue mesmo os teus braços o mais alto que você pode. Isso, põe os teus braços lá em cima. Eu quero convidar você a rezar junto comigo, mas da sua maneira, do seu jeito. Deus reuniu aqui muitas mulheres, mas cada uma Ele conhece na sua individualidade e na sua particularidade. Por isso eu quero convidar mesmo você a abrir a sua boca e a ir dizendo ao Senhor o que você veio fazer nesse lugar. Vai dizendo mesmo: Senhor, eu vim nesse lugar no dia de hoje te buscar. Senhor, os meus pés estão aqui, mas o Senhor conhece aonde está o meu coração. O Senhor sabe aonde está a minha preocupação. Eu quero convidar mesmo você a ir entregando
colocando as preocupações do seu coração, as angústias que você trouxe para esse lugar. Eu quero convidar mesmo você a entregando as pessoas que ficaram na sua casa, as pessoas da sua família, pedindo: vá, Senhor, visita o coração daqueles que estão na minha casa. Toma, Senhor, nessa hora de encontro, as situações da minha vida que no dia de hoje me preocupam. No dia de hoje, Senhor, eu desejo te encontrar. Por isso, Senhor, toma tudo aquilo que nessa hora pode me impedir de encontrar a tua graça. Recebe, Senhor, nesse momento, tudo aquilo que me preocupa, que pode me roubar da tua presença. Porque no dia de hoje, o maior desejo do meu coração é te encontrar. Por isso, de braços erguidos como você está, convido mesmo junto com o Ministério de Música a cantarmos isso novamente. O meu coração deseja, o meu coração deseja te encontrar. O meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração Deseja te encontrar. Como a terra seca, Terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. vai sentando e cantando bem baixinho. E o meu coração deseja te encontrar. Deseja te encontrar. Como a terra seca, como a terra seca Anseia pela chuva, vem me saciar. vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Bom dia. Fui verificar no meu relógio, ainda era bom dia, mas é bom dia. Queria dizer para você que no dia de hoje é uma alegria estar aqui rezando e vivendo esse dia tão especial com vocês. Eu me chamo Carolina, mas na verdade ninguém na vida me chama de Carolina. Todo mundo me chama de Carol, então você pode me chamar de Carol também. Eu sou casada, eu tenho um filhinho de 2 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, meu marido e meu filho estão em casa, rezando por mim nessa hora. Eu sou psicóloga e nesse dia de hoje eu vim aqui para rezar com vocês. Um amigo meu do Rio esteve aqui há algum tempo atrás no encontro do Terço dos Homens. E aí ele falou assim para mim: Carol, lá tem um povo de fé. Vai pronta porque você vai encontrar. E eu confesso para vocês que eu vim com bastante expectativa de encontrar um povo de fé e com sede de Deus. Mas confesso também que vocês me surpreenderam. É lindo ver o que está acontecendo aqui. É muito bonito ver, né, a organização de vocês para estar num encontro como esse. Eu queria que você pensasse se é admirável aos nossos olhos humanos, o quanto isso não é admirável aos olhos de Deus. Que no final desse encontro, você olhe para você mesma e descubra o que você veio fazer aqui. Porque muito mais do que ter saído da sua casa ou ter saído da sua cidade para estar aqui, Deus tem algo para fazer com você nesse dia. Antes de eu vir para cá, um amigo falou assim: Carol, o que você vai fazer no próximo final de semana? Eu falei para ele: se eu te falar onde eu vou, você não vai acreditar. Aí ele falou: você vai aonde? Eu falei para ele: pro Tocantins. Aí ele me disse algo que foi muito impactante na hora, porque eu não esperava. Ele falou assim: Deus quer falar algo com você para te levar para tão longe. E é essa mesma palavra que eu quero dizer para você nessa hora. Deus tem algo não só para falar, como para fazer na tua vida, e é por isso que Ele te trouxe aqui.
É interessante pensar que a gente está no encontro de mulheres. E para estar no encontro de mulheres, é impossível estar aqui sem pensar, ouvir, falar daquela que é o exemplo da maior e de todas as mulheres que já existiram na face da terra. Não foi só a Igreja Católica que deu esse título para ela, mas é a Sagrada Escritura que retrata que quando o anjo encontra com Nossa Senhora, ele chama ela de cheia de graça. E é no dia de hoje, olhando para essa que é a cheia de graça, que nós precisamos sair daqui transbordando da graça. É justamente olhando para Nossa Senhora que nós precisamos aprender e experimentar o que de fato é ser uma mulher de fé que vive pelo amor. Nossa Senhora foi aquela que experimentou as maiores alegrias e as maiores dores. Nossa Senhora foi aquela que teve a graça de ser a mãe do Salvador, mas também aquela que viveu a dor de estar aos pés da cruz. O mais interessante pensar é que a mesma que gerou Jesus, a mesma que esteve aos pés da cruz, sempre foi uma mulher firme e constante. Não tem nenhum momento em que a gente ouve um relato sobre Nossa Senhora na Sagrada Escritura que falam dela como alguém que esmoreceu. Nossa Senhora sempre foi uma mulher extremamente equilibrada. Maria sempre foi uma mulher muito convicta do que deveria fazer. Eu sempre acho muito interessante quando a gente faz reflexão sobre Nossa Senhora, que quando o anjo fala para ela o que ia acontecer com ela, em nenhum momento ela questiona. Ela só pergunta como isso vai acontecer, mas em nenhum momento ela diz comigo não. Ela sabia muito bem naquela época que uma mulher que não era casada ainda aparecer grávida, quais eram as consequências que isso poderia acontecer. Quando o anjo diz para ela, a Deus nada é impossível, pronto, ali acabou a conversa. Eu fico sempre me questionando, se esse diálogo fosse comigo e com você, o que o anjo ia ouvir? Se fosse comigo ele ia ouvir, você é doido. Jamais. Eita, agora eu fiz um mais, muito carioca, né? Muito puxado agora, eita. Jamais conseguiria responder ao anjo com a mesma prontidão que Nossa Senhora. É por isso que a igreja dá muitos títulos a ela, e um deles é Maria, modelo de fé. Hoje a gente vem nesse lugar para aprender. Tá bom? Ele falou que é para eu colocar. Vou contar para vocês, não vou deixar o segredo não. Ele falou que é para eu colocar o microfone mais perto da boca para regular o som para quem tá lá atrás ouvir também. Contei para vocês a fofoca. Eu não ia deixar vocês sem saberem o que ele veio aqui me dizer. Achei que fosse que eu tinha pouco tempo, mas pelo menos era só do microfone. Daqui a pouco ele vai falar, não vai para lá que dá microfonia. Veja bem, vou me exercitar, tá? Se vocês me verem fazendo assim, mostra assim que eu volto de novo. Veja bem, é exatamente olhando para ela que a gente precisa no dia de hoje aparar e acertar aquilo que na nossa vida não anda tão bom. Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para os nossos problemas e com muita facilidade a gente costuma atribuir que o problema da nossa vida está fora. Ah, se o meu marido fosse, ah, se o meu filho fosse, ou se eu tivesse, ou se eu tivesse feito. É muito fácil a gente lamentar do que não fez depois do que passou. Mas eu quero dizer para você, no dia de hoje, que problemas nas nossas vidas sempre existirão. Às vezes eles têm nome de marido, às vezes eles têm nome de filho, às vezes eles têm nome de emprego, às vezes ele tem nome de
amigo da igreja, às vezes ele tem nome de membro de pastoral, mas o sofrimento e os problemas, eles sempre vão acontecer. O grande diferencial não é como eu vou evitar que o problema aconteça, mas quem eu vou ser para passar por esse problema. O grande X da vida não é como tapar o buraco da caixa d'água que está vazando, mas é o que fazer para esse buraco não voltar a acontecer. Com muita facilidade, a gente tem um olhar que se o outro melhorar, vai evitar o problema na minha vida. Eu quero dizer para você no dia de hoje, que se você melhorar, você vai conseguir passar por esse problema de outra forma. Só é possível a gente mudar aquilo que está dentro e aquilo que é nosso. A gente não tem a capacidade de transformar aquilo que não é nosso, mas eu tenho capacidade de transformar a forma com que eu enxergo aquela mesma situação. Quando você voltar para sua casa, é bem provável que tudo esteja do mesmo jeito, mas é certeza, se você quiser, que você não vai estar mais do mesmo jeito para encarar a situação que você deixou na sua casa da mesma forma. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que tudo que vai acontecer daqui para frente depende única e exclusivamente de você. E aí, quando literalmente eu jogo toda a responsabilidade para cima de você, você pensa assim: Carol, sozinha eu não dou conta. É por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui. Se acha que Nossa Senhora teria dado conta sozinha com toda a humanidade dela? Jamais. Tudo isso só foi possível a partir da ação do Espírito. O grande diferencial hoje que a gente consegue enxergar em Nossa Senhora e entender como ela suportou tudo o que viveu é um abandono na graça de Deus. É a gente olhar para as situações e perceber assim: ela não estava sozinha. Hoje, a grande trajetória que o Espírito Santo quer convidar a mim e a você a fazer nesse dia é voltar a regular algumas observações que a gente faz na nossa vida, que talvez não estejam nos permitindo ser inteiramente dele. Por isso, se você trouxe sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 1. Desculpa, Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Deixa a Bíblia aberta aí no seu colo e olha para cá. Eu vou contar para você, vou contextualizar essa situação para você conseguir entender o que Maria, José e Jesus estavam fazendo nesse lugar, nessa hora. A gente chama essa situação, a igreja chama essa situação de apresentação de Jesus no templo. Mas é bem verdade que até acho que o século 4 ou 5, a igreja chamava esse mesmo acontecimento de purificação de Maria. Era comum na época, ou melhor, não era comum, era uma lei,
era obrigatório a partir da lei de Moisés, que quando a mãe tivesse o seu primeiro filho, quando o filho tivesse mais ou menos 40 dias, era necessário que os pais da criança, assim como o menino, fossem ao templo para que a mãe recebesse uma purificação e o filho fosse apresentado. É bem verdade que Maria e José sabiam que eles não precisavam fazer isso, porque eles sabiam muito bem que Jesus tinha sido concebido a partir da ação do Espírito Santo. Mas ainda assim, como qualquer outra pessoa, eles resolveram ir até o templo para apresentar o menino, para que Nossa Senhora fosse purificada, para cumprir a lei. Você imagina se eles não fossem, eles explicando por que não iriam. Tem coisa na vida que é melhor não explicar, né? Então, eles decidiram não explicar e assim foram para a apresentação. Só que eles foram para a apresentação do templo somente para cumprir aquilo que acontecia com todas as pessoas. Levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício prescrito pela lei de Moisés, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir o respeito dele, a prescrição da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo partir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do meu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que eles diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, a ser sinal que provocará muitas contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada de dor te transpassará a alma. Havia também no templo uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada, depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que estavam em Jerusalém e esperavam a libertação. Olha para cá. Eles foram ao templo cumprir a lei de Moisés. Quando eles chegam naquele lugar, eles encontram Simeão, que quando Simeão pega Jesus nos braços, a partir da revelação do Espírito Santo, ele consegue perceber que aquele de fato era o Messias, aquele a quem eles esperavam a vida inteira para que houvesse a libertação. Quando ele pega Jesus nos braços, ele consegue perceber isso. Ele é tão sincero, louvando a Deus, dizendo que ele podia morrer em paz, porque os olhos dele já tinham visto aquilo que de fato ele precisava ver. Simeão é comovido de tamanha emoção e experiência de graça, que ele diz para Deus: Senhor, eu não tenho mais nada para fazer nesse lugar, pode me levar, porque eu já vi o Messias. E aí então Simeão continua a profetizar, quando ele disse tudo o que ele tinha para dizer sobre Jesus. Ele olha então para a mãe dele. São Lucas é muito detalhista em dizer que Simeão olha para a mãe e diz assim para ela: e para você
para Jesus foi só coisa boa. Ele vira para ela e diz assim: para você, uma espada de dor transpassará a tua alma. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você imagina seu filho ter mais ou menos 1 mês, alguém olhar para você e dizer assim: uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Eu imagino que tamanha surpresa tanto Maria e José tiveram naquela hora. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles sabiam que as pessoas não sabiam. Quando Simeão consegue reconhecer, através do Espírito Santo, que de fato ele tinha na mão o Messias, Maria e José começam a perceber que ali começava uma grande trajetória, ou melhor, no próprio nascimento de Jesus já tinha começado uma trajetória do qual eles precisariam se dedicar muito àquele filho. Se a gente para perceber, desde o primeiro momento que o anjo encontra com Nossa Senhora, Maria é desafiada a todo instante a viver a fé. Eu penso que uma mãe só pode suportar assistir à prisão e à crucificação de um filho e permanecer de pé aos pés da cruz, se ela é movida pela fé e pelo Espírito Santo. Muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida de uma proporção muito menor. Parece que a gente vai esmorecer. No dia de hoje é muito importante que a gente peça ao Espírito Santo de Deus a graça de fato ser uma mulher de fé, assim como Nossa Senhora. Aquela que esteve pronta não só para ser a mãe do Senhor, como para educá-lo e estar aos pés da cruz. E aí então você me pergunta, você não está perguntando propriamente, mas a interrogação tá o balãozinho da interrogação aí na sua cabeça. Como que a gente faz isso? Existem coisas que a gente só pode suportar e aguentar pela fé. Eu tenho certeza que se a gente abrisse o microfone aqui, para algumas de vocês testemunharem experiências de fé que vocês tiveram, eu não tenho dúvidas de que a gente ficaria extremamente comovido com aquilo que Deus fez na sua vida e a experiência de fé que você já teve. Só que a fé, ela não é algo estático. Ela não é um acessório que eu compro e tenho. Ela não é algo que eu coloco e tiro. A fé é algo que precisa ser cultivado e mantido. Existe uma grande tendência a gente confundir duas coisas: fé com força. Às vezes a gente escuta muito as pessoas dizerem assim: mas se você pedir com muita fé, você vai conseguir. Ou então, é comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: mas eu coloquei toda a minha fé e não aconteceu. Veja bem, fé é muito diferente de força. É muito comum, e isso acontece cada vez com mais frequência nos últimos tempos, nós mulheres sermos estimuladas e motivadas a termos força. Normalmente a força da casa, a força física é o homem. Mas é bem comum que nas casas, que nas nossas famílias, a força da condução seja da mulher. Sim ou não? Na sua casa, talvez quem pegue o peso seja o seu marido ou o seu filho. Mas eu acho bem pouco provável ele pensar em fazer isso sem que você diga para ele que ele tem que fazer. Sim ou não? Então, no encontro de mulheres, vão ouvir falar mal de vocês, vão sorrir, vão assinar e não tem direito a falar nada. Brincadeira.
da casa, não só a força física, é um desgaste muito grande, sim ou não? Acho que pra gente seria até mesmo um pouco mais fácil se a gente malhasse um pouquinho, pegar o peso, do que pensar no peso que tem que pegar. A força física, ela é adquirida com muita facilidade. Facilidade mais ou menos, né? Porque malhar não é fácil. Mas ela é adquirida com muito mais facilidade. Mas a força da condução, ela requer muito da gente. É muito comum a gente encontrar mulheres dizendo assim: eu me encontro muito cansada. Se você para ver, ela não fez tantas atividades assim no dia com as próprias mãos. Mas essa aqui, ó, trabalha sem parar. Parecia que eu estava falando que era louca, né? Não, mas essa aqui trabalha sem parar. Muitas vezes as nossas mãos param, mas a nossa mente não para. Porque parece que se eu parar de pensar nas coisas, se eu deixar de organizar tudo... Ah, fala que não sou eu. Sou eu? Não. Ah, então tá bom. Se não sou eu, vira que segue. Veja bem, às vezes é muito difícil pra gente parar de pensar e arquitetar tudo o que a gente tem que fazer. É tão comum a nossa mente não parar, porque com facilidade a gente acaba perdendo o sono. Sim ou não? Pela intensidade do sono, percebi que acontece com muitas pessoas. Porque a nossa mente não para. Porque a gente confunde que a execução do processo, que a qualidade do processo foi ele. A gente muitas vezes acha que o sucesso do processo, que o sucesso daquilo que a gente está fazendo depende da quantidade de força que eu estou empenhando naquele momento. O que não é verdade. É bem verdade que se você não colocar as mãos na louça, ela não vai se lavar sozinha. Não adianta só você colocar a sua força, é preciso colocar a sua fé. Carol, mas o que é colocar a fé? É de fato ser como Nossa Senhora. Se abandonar e confiar naquilo que Deus tem para você. Hoje, cada vez mais, a gente encontra pessoas que não conseguem confiar única e exclusivamente no amanhã. Com muita facilidade, a gente pensa tanto em arquitetar o que vai acontecer depois, que a gente não consegue viver o hoje. Às vezes a gente passa tanto tempo planejando uma coisa, estruturando uma coisa, que no dia da coisa a gente não consegue aproveitar nada. Porque a gente não sabe viver e realmente desfrutar daquilo que a gente planejou. Eu não quero que você se sinta no dia de hoje culpada por fazer isso. É reflexo da sociedade. Nos dias de hoje, a mulher precisa desenvolver muitas habilidades, tantas quantas ela já não consegue mais dar conta. Na era das redes sociais, a gente vê tantas mulheres perfeitas e extremamente competentes em tudo que fazem, que quando a gente olha aquelas mulheres no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, o primeiro sentimento que a gente tem é de achar que a gente é um lixo. Porque a gente só se depara com gente perfeita. No dia de hoje, é preciso a gente entender que o que sustenta a nossa vida não é apenas a nossa capacidade ou habilidade de trabalhar com as coisas. Aquilo que sustenta a nossa vida em todas as situações, de fato, é a fé. Eu tenho certeza que você já viveu situações que, se alguém contasse assim para você há anos antes de acontecer o fato: olha, se prepara porque você vai passar por isso, isso e isso, você diria o quê? Não, eu não tenho capacidade de suportar isso.
Eu não tenho condições de passar por isso. Eu me lembro que eu sou casada já há 6 anos. E eu me lembro que assim que nós casamos, a gente pensava, né, na realidade dos filhos, porque sempre que a gente casa, a gente pensa na realidade dos filhos. E o tempo foi passando, os anos foram passando, e eu não conseguia engravidar. E eu me lembro que eu falava pro meu marido assim: não é possível, a gente vai passar quantos anos nessa espera? E depois de uma outra oportunidade, quem sabe eu volto a Araguaína, eu conto para vocês de forma mais detalhada como aconteceu. A gente começou a buscar médicos e médicos e médicos. E para o meu marido, vejam bem, não é uma crítica à postura dele, mas cada um tem o seu jeito. Para o meu marido, a gente não precisava ir para o médico. Alguma hora isso ia se resolver. Ao meu modo de ver, o Espírito de Deus podia se revelar e mostrar a gente o que a gente precisava fazer através da medicina. E foi assim que a gente fez. Descobrimos de fato um problema que a médica achava que não tinha tanta possibilidade de se ajustar. Mas eu confesso para vocês que durante algum tempo, e não foi pouco tempo, a possibilidade de não ter filhos passava pela nossa cabeça. Hoje, quando eu olho a trajetória, graças a Deus, João Paulo está aí, quer dizer, lá em casa. Ele de fato é um milagre. Qualquer dia eu conto para vocês detalhadamente como isso aconteceu. Mas quando eu olho para toda a trajetória, para como tudo aconteceu e de que forma aconteceu, eu digo assim: se alguém me contasse antes do meu casamento que eu passaria por isso, eu diria: eu não tenho forças. Se você já passou por um processo para tentar engravidar, você sabe do que eu estou falando. Não só do desgaste emocional, mas também físico. E a fé, vai dizer a palavra de Deus, é justamente a esperança naquilo que não se vê. Eu não tenho dúvidas de que é porque Deus cuida de todas as coisas. Mas vejam, eu deixei ele com a minha mãe porque nela eu confio. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma de que ela é maravilhosa para ele. Eu confio ele, a minha mãe, porque eu a conheço. Hoje eu quero dizer para você que você só pode entregar a sua vida, abandonar a sua vida nas mãos de quem você conhece. É por isso que o Senhor te trouxe aqui nesse encontro no dia de hoje, para que muito mais do que ouvir falar sobre Ele, de fato você possa conhecê-lo e saber assim: eu olho para essa situação difícil, eu olho para esse problema, mas eu tenho tranquilidade, porque eu sei que o Senhor está comigo. É saindo daqui que você vai ter fé o suficiente para enfrentar qualquer problema que acontecer. Veja bem, minha irmã, de forma prática não é bem assim que acontece. De forma prática, a fé ela é cultivada. Um dia a gente acredita isso aqui, outro dia a gente acredita mais isso aqui, depois a gente acredita mais isso aqui e depois mais isso aqui. Daqui a pouco a gente tem uma fé desse tamanho. Carol, mas como que isso muda? É pela força de pensar que isso vai dar certo? Não. É pela força que eu tenho em criar todas as estratégias para que nada dê errado? Não. O que vai fazer com que a sua fé vá crescendo cada vez mais é estar em encontros como esse, cada vez mais. É pegar a Sagrada Escritura para ler, mesmo quando a gente não entende nada. É frequentar o encontro do terço semanalmente, mesmo quando a gente não tem vontade. É fazer o jejum que é proposto no grupo do terço,
mesmo quando você não tem nenhuma vontade de fazê-lo. Assim como o exercício físico e a prática, cada vez eu pego mais peso quando eu faço cada vez mais exercícios. A minha fé aumenta quando cada vez mais eu coloco, preste atenção, eu vou colocando meu desespero nas bolinhas. É porque eu rezei um terço que todos os problemas vão se resolver? Não. É bem verdade que alguns deles nem vão se resolver. Mas eu tenho certeza que à medida em que você pratica a sua fé, em que você reza diariamente, em que você tem prática de oração, em que você participa da missa, em que você comunga, a sua fé vai aumentando cada vez mais. É uma grande ilusão de muitas de nós pensar que os problemas podem ser todos solucionados e que a gente pode viver uma vida inteiramente tranquila. Você não tem essa possibilidade. Está além das suas forças. Você não tem essa capacidade. Mas no dia de hoje, a partir da ação do Espírito Santo na sua vida, assim como Nossa Senhora, você tem a possibilidade de sair daqui sabendo que nada depende única e exclusivamente de você. Tudo depende da sua fé e das suas orações. Nada depende daquilo que você pode fazer somente com as suas mãos. Mas tudo depende daquilo que você pode fazer a partir da sua fé. Como a fé é cultivada? Na prática. É lindo demais a gente, junto com a igreja, dizer que Maria é mulher de fé. Mas assim como Maria é uma mulher de fé, você também precisa ser. Como que é o seu nome? Como que é seu nome? Você precisa sair daqui afirmando isso também. Eu, Carolina, sou uma mulher de fé. No fim do encontro de hoje, você precisa bater no peito e dizer isso: eu sou uma mulher de fé. E é justamente porque você é uma mulher de fé que você tem capacidade de colocar amor em tudo aquilo que você faz. Nossa Senhora é essa que nos ensina o tempo inteiro a colocar amor em tudo que a gente faz. Diz o Evangelho de São Lucas que quando o anjo anuncia para Maria que ela ia ser a mãe de Jesus, ele conta que alguém também estava grávida. Quem estava grávida? Isabel. Isabel já era o quê quando ficou grávida? Eu ouvi um aqui, era velha, idosa, né? Isabel já era idosa quando ficou grávida. Quando Maria sabe que Isabel está grávida, qual é a primeira coisa que ela faz? Vai para onde? Visitar. É porque você é boazinha. Se a senhora não vai para a casa de Isabel visitar ela, se a senhora vai para a casa de Isabel para servi-la mesmo. Quem aqui é mãe, já ficou grávida, levanta a mão. Gente, por favor, conta para o povo. Com uma barriga de 6 meses, você quer o quê? Nada. Sombra e água fresca. Imagina uma barriga de 6 meses no calor de Araguaína. Quer nada da vida, quer só dormir. Pensa numa pessoa idosa, grávida de 6 meses. Certamente ela não conseguia fazer mais. Nossa Senhora, então, sabendo que a sua prima Isabel estava grávida, ela sai da sua casa e vai visitá-la.
quando acontece esse encontro, é o belíssimo Magnífica que a gente conhece. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Maria sabe que vai ser a mãe de Jesus, e a primeira coisa que ela faz é sair da sua casa para trabalhar para sua prima. Você sabe muito bem que naquela época o trabalho era trabalho de verdade. A gente não pegava o aspirador de pó para aspirar nada. A gente não pegava o avião para ir a nenhum lugar. Eu me questiono qual foi a real motivação de Nossa Senhora para fazer isso por Isabel. Pensando, eu só encontro uma única palavra: amor. Quando eu amo, eu sou capaz de fazer tudo pela pessoa. Só que muitas vezes no nosso dia a dia e na vida prática, a gente vai deixando as realidades e as obrigações sufocarem o nosso amor. Por isso, nesse dia é tão importante que você olhe para a sua história, para a sua rotina, para a sua trajetória e se pergunte: quanto mais amor eu preciso colocar nas situações? Quanto mais de amor eu estou precisando colocar nessa situação que talvez seja um grande problema? Você pertence ao seu marido, sim ou não? Ai, gente, eu estou escutando alguma coisa que não é sim, mas eu vou entender que sim, você pertence a ele. Sim, você pertence a ele pelo sacramento, assim como ele pertence a você. Se hoje você pensa em dizer alguma coisa quando você escuta essa pergunta que não seja assim, é porque talvez existe uma grande necessidade de colocar mais amor nesse processo. Por que a gente, enquanto pessoa, decide se casar com alguém? Porque eu decido dividir a minha vida com essa pessoa, e eu passo a pertencer a ele, e ele passa a pertencer a mim mesma, a mim também. Hoje a gente tem até uma grande dificuldade de perceber isso. Dói até um pouco no ouvido das pessoas mais modernas saber que você pertence a alguém. Mas enquanto eu não tiver essa sensação de pertença, eu não tenho capacidade de ser exclusivamente para o outro, assim como você precisa ser na sua casa. Nossa Senhora não põe burocracia quando a questão é servir ao outro, porque ela sabia que grande graça é trabalhar para o outro. Só que às vezes a gente olha para o nosso trabalho, principalmente com os nossos, e parece apenas obrigação. Talvez seja porque faz parte da rotina o cozinhar, o lavar, o passar, o dar, colocar o filho na escola, o dizer para o filho não pode. Gente, conta para mim, como que a gente fala várias vezes no mesmo dia para o filho, não faz isso? Meu Deus do céu. Às vezes eu pergunto, gente, não é possível, toda mãe fala essa quantidade de vezes. A minha mãe fala, toda mãe fala. É extremamente desgastante. E às vezes o desgaste faz com que a gente comece a perder o amor. Por isso, no dia de hoje, é importante que você olhe para a sua vida e coloque uma pitadinha de amor nessas relações. É importante que você volte para sua casa e pense assim: meu Deus, que grande graça é fazer esse arroz com piqui, não é que vocês comem? Que grande graça é fazer esse arroz com piqui, porque a minha família tem a possibilidade de se alimentar a partir disso.
grande graça é poder dar aos meus filhos uma roupa limpa para vestir, porque nisso também tem amor. Eu quero no dia de hoje convidar você, assim como Nossa Senhora, a se sentir motivada não só a fazer coisas legais. Você acha que de forma prática o que ela foi fazer na casa de Isabel era super motivante? Sim ou não? Claro que não. Você acha que era confortável sair da casa dela para ir para a casa da Isabel, trabalhar para ela? Não era confortável. Mas a grande motivação não era a satisfação pessoal, mas era a alegria do outro. Por isso, eu quero que no dia de hoje você grave isso no seu coração. Quando nós temos alguém para cuidar, a maior motivação não pode ser aquilo que eu tenho, mas aquilo que ele vai viver. Quando você faz almoço na sua casa? Você faz almoço na sua casa? Só no domingo, mas faz, né? E hoje tu deixou o almoço, veio pra cá e deixou todo mundo sem comida. Veio pra cá e deixou todo mundo sem comida. Mas ela disse que eles vão comprar. Com fome eles não vão ficar. É prazeroso cozinhar todos os dias? Ah, não fala pra mim que sim, porque não é. Mas veja bem, quando eu tenho os meus para cuidar, eu preciso fazer o exercício de fazer aquilo que é melhor para ele, não aquilo que é melhor para mim. Eu não sei para você, mas diariamente como mãe, eu preciso me exercitar para deixar o João fazer na medida do possível aquilo que realmente é vontade dele. Quando é bebê, ele não sabe escolher. Você vai lá, pega a roupa e você vai colocar a roupa nele que ele quer, que você quer. Você não pergunta para ele o que ele quer comer, você vai dar para ele o que ele precisa comer. E a gente começa a achar que o outro não tem importância. Agora lá em casa, João já começa a escolher algumas roupas que ele quer vestir. Tudo bem? Que às vezes é um estampado com listrado, não dá. É impossível deixar ele sair daquele jeito. Lá em casa a gente torce pro Fluminense e ele é apaixonado por vestir a blusa do Fluminense. A blusa do Fluminense tem que ficar sempre no fundo da gaveta, porque toda vez que ele vê, ele quer vestir. Se deixar, ele usa essa roupa todos os dias. Todas as fotos parece que é no mesmo dia, porque só tá com a mesma roupa. E às vezes ele fala assim: ah não, mamãe, não quero botar essa. Aí eu falo: ah, João, mamãe, eu não quero. O que tem de mais ele botar a blusa que ele quer? É mais confortável para mim, às vezes porque eu já peguei, às vezes é a que eu mais gosto ou que eu acho que ele vai ficar mais bonito. Mas tem muitas coisas que eu não faço para mim ou por mim. Eu faço para o outro e para o bem comum. Nossa Senhora abriu mão de fazer aquilo que ela queria para fazer aquilo que precisava ser feito. Por isso, no dia de hoje, você precisa guardar duas coisas no seu coração. Olha para cá. Se você tiver que apenas ficar com duas palavras de toda essa pregação, ou melhor, duas frases de toda essa pregação, eu quero que você guarde essas duas frases que eu vou dizer agora. A fé é um exercício e todo mundo pode alcançar a fé. E a segunda frase que você precisa colocar no seu coração é importante colocar amor em tudo que a gente faz. É extremamente importante você pensar não só em você mesma, mas pensar no bem comum. Nesse comum você se inclui, tá? Porque às vezes a gente pensa só no bem do outro. A gente pensar no bem comum. O arroz com piqui que você vai fazer na sua casa semana que vem, ou amanhã,
precisa ter uma pitada maior de amor. Muitas vezes, dentro do consultório, dentro da prática da psicologia, o que eu mais encontro são pessoas que se sentem sufocadas pelas próprias obrigações, porque elas viraram só obrigação. Hoje você precisa olhar para o seu estado de vida e dizer assim: essa é a realidade que Deus me deu. A partir da minha fé, eu posso transformá-la. Mas enquanto a mudança não acontece, a gente ama. Eu gosto de lavar a louça? Não. Mas enquanto não tem dinheiro para comprar uma máquina de lavar louça, eu agradeço, porque se a louça está suja é porque alguém comeu. Veja bem, querida, no dia de hoje, quero convidar você a sair desse encontro no final dele, transformada pela fé e pelo amor. Cantávamos lindamente no início desse encontro: eu sou da Imaculada. Você é da Imaculada, sim ou não? No dia de hoje, muito mais do que cantar eu sou da Imaculada, ser da Imaculada e viver dela é viver apoiada nessas duas realidades, a fé e o amor. Você quer melhorar as coisas na sua casa? Reze mais e ame mais. Você quer melhorar as coisas no seu trabalho? Reze mais e ame mais. Muito mais do que ser resolutiva, muito mais do que ser uma mulher proativa, você precisa ser uma mulher segundo a ação do Espírito Santo.